Numa sombria noite de novembro, chegaram ao fim os meus esforços. Com uma ansiedade que beirava a agonia, coloquei à minha volta os instrumentos que me permitiram dar um sopro de vida à coisa inerte que jazia aos meus pés. Já era 1 da manhã, a chuva batia sombriamente nas janelas e a vela estava quase apagada, quando, na penumbra da chama, vi a criatura abrir os olhos opacos e amarelados. Ele respirou fundo e um movimento convulsivo sacudiu seu corpo. Como expressar meus sentimentos diante dessa catástrofe ou descrever a monstruosidade que com tanto esforço e trabalho infinito criei? Santos céus! Sua pele amarelada mal escondia a rede de músculos e artérias. Ele tinha cabelos pretos longos e brilhantes e dentes muito brancos, mas tudo isso apenas realçava o horrível contraste com seus olhos lacrimejantes, que pareciam quase da mesma cor das órbitas pálidas em que estavam afundados, com seu rosto enrugado e seus lábios finos e escuros. As alterações na vida não são tão numerosas quanto as dos sentimentos humanos. Durante quase 2 anos, eu trabalhei incansavelmente, com o único propósito de dar vida a um corpo inerte. Por isso, me privei do descanso e da saúde. Eu desejava isso com um fervor que ultrapassava em muito a moderação. Mas agora que consegui, a beleza do sonho desapareceu e a repulsa e o horror tomaram conta de mim. Incapaz de suportar a visão do ser que criei, saí correndo da sala. Uma vez no quarto, fiquei andando sem conseguir adormecer. Por fim, o cansaço venceu a minha agitação e, vestido, deitei-me na cama na tentativa de encontrar alguns momentos de esquecimento. Mas foi em vão. Eu conseguia dormir, mas tive pesadelos horríveis. Eu vi Elizabeth, cheia de saúde, andando pelas ruas de Ingolstadt. Com surpresa e alegria, abracei-a, mas assim que meus lábios tocaram os dela, eles ficaram pálidos com o tom da morte. Suas feições pareceram mudar e tive a sensação de segurar o cadáver de minha mãe nos braços. Uma mortalha envolveu e vi como os vermes rastejavam entre as dobras do pano. Acordei horrorizado. Um suor frio brotou em minha testa. Meus dentes batiam e movimentos convulsivos sacudiam meus membros. Na luz pálida e amarelada da lua, que se infiltrava pelas venezianas, vi a monstruosidade, o monstro miserável que eu havia criado. Ele estava com a cortina da cama levantada e seus olhos, se é que podiam ser chamados assim, estavam fixos em mim. Ele abriu a mandíbula e murmurou alguns sons ininteligíveis, enquanto uma careta enrugava suas bochechas. Ele podia ter falado, mas eu não o ouvi. Ele estendeu a mão para mim, como se estivesse tentando me impedir, mas me esquivando, desci correndo as escadas. Refugiei-me no pátio da casa, onde permaneci o resto da noite, andando de um lado para o outro, profundamente agitado, ouvindo atentamente, temendo cada barulho, como se fosse anunciar a chegada do cadáver demoníaco ao qual eu havia dado a vida. Nenhum mortal poderia suportar o horror que aquele rosto inspirava. Nem mesmo uma múmia reanimada poderia ser tão aterrorizante quanto aquela monstruosidade. Eu o observara enquanto ainda estava incompleto e mesmo assim
era nojento. Mas, quando seus músculos e articulações tiveram movimento, ele se tornou algo que nem mesmo Dante poderia ter concebido. Tive uma noite terrível. Às vezes, meu coração batia tão forte e rápido que sentia as palpitações de cada artéria. Outras vezes, quase caí no chão de pura fraqueza e exaustão. Junto com esse horror, eu sentia a amargura da decepção. Os sonhos que por tanto tempo construíram meu sustento e descanso, agora se tornaram um inferno para mim. E a mudança foi tão abrupta, tão total. Finalmente, chegou o amanhecer, cinzento e chuvoso, e iluminou diante dos meus olhos, exaustos e doloridos, a igreja de Ingolstadt, a torre sineira, branca, e o relógio que marcavam 6 horas. O porteiro abriu os portões do pátio, que tinha sido meu refúgio naquela noite, e saí atravessando as ruas com passos rápidos, como se quisesse evitar o monstro que temia ver aparecer em cada esquina. Não ousei voltar para o meu quarto. Senti-me compelido a seguir em frente, mesmo encharcado pela chuva, que em torrentes lançava um céu escuro e inóspito. Continuei caminhando assim por muito tempo, tentando aliviar com exercícios o peso que oprimia meu espírito. Caminhei pelas ruas sem ter consciência clara de onde estava ou do que fazia. Meu coração batia com a angústia do medo, mas continuei andando com passo instável, sem ousar olhar para trás. Finalmente, cheguei ao albergue, onde paravam as diligências e carruagens. Aqui parei, sem saber porquê, e fiquei um tempo observando um veículo se aproximando do fim da rua. Quando cheguei mais perto, vi que era uma diligência suíça. Ele parou na minha frente e quando a porta se abriu, conheci Henri Clerval, que ao me ver saiu imediatamente. Meu querido Frankenstein, ele gritou, que alegria, que sorte você estar aqui agora. Nada poderia se igualar à minha alegria ao vê-lo. Sua presença trouxe de volta lembranças de meu pai, Elizabeth, e daquelas adoradas cenas caseiras. Apertei sua mão e instantaneamente esqueci meu horror e meu infortúnio. De repente, e pela primeira vez em muitos meses, senti uma felicidade serena e calma tomar conta de mim. Recebi, portanto, meu amigo, da maneira mais cordial e partimos para a universidade. Clerval falou comigo por um tempo sobre amigos em comum e como ele estava feliz por ter sido autorizado a vir para Ingolstadt. Você pode imaginar como foi difícil para mim convencer meu pai de que não é absolutamente essencial para um empresário saber nada além de contabilidade. Na verdade, creio que ele ainda tem dúvidas, pois a sua eterna resposta aos meus apelos incessantes foi a mesma do professor holandês em O Vigário de Valkenfield. Ganho 10.000 florins por ano, sem saber grego, e como muito bem sem saber grego. Fico muito feliz em vê-lo novamente, mas me conte como estão meu pai, meus irmãos e Elizabeth. Bem e felizes, embora um pouco preocupados com a falta de notícias suas. A propósito, eu mesmo pretendo dar um pequeno sermão para você. Mas, querido Frankenstein, continuou ele, parando de repente e olhando para mim atentamente, eu não tinha notado como você está mal. Você parece doente. Você está muito pálido e magro, como se você estivesse acordado há várias noites. Você está certo. Tenho estado tão ocupado ultimamente que, veja bem,
não tenho conseguido descansar o suficiente, mas espero sinceramente que minhas tarefas tenham sido concluídas e eu possa estar mais livre agora. Eu tremia, não conseguia pensar, muito menos me referir aos acontecimentos da noite passada. Acelerei o passo e logo chegamos à universidade. Pensei então, e isso me fez estremecer, que a criatura que eu havia deixado no quarto ainda poderia estar lá, viva e em liberdade. Tive medo de ver esse monstro, mas fiquei ainda mais horrorizado que Henri o descobrisse. Por isso, implorei-lhe que esperasse alguns minutos ao pé da escada e corri para o meu quarto. Com a mão já na maçaneta, parei por alguns instantes para me recompor. Um arrepio percorreu meu corpo. Abri a porta, como as crianças costumam fazer quando esperam encontrar um fantasma, esperando por elas, mas nada aconteceu. Entrei com medo, a sala estava vazia. Meu quarto também estava livre de seu horrendo hóspede. Eu mal podia acreditar em tanta sorte. Quando me certifiquei de que meu inimigo realmente havia fugido, desci correndo em busca de Clerval, saltando de alegria. Subimos para o meu quarto e o criado imediatamente nos serviu o café da manhã. Mas foi difícil para mim me controlar. A alegria não foi a única coisa que me oprimiu. Senti um formigamento de sensibilidade aguda percorrer todo o meu corpo e meu peito batia forte. Achei impossível ficar parado. Pulei sobre as cadeiras, bati palmas e ri alto. A princípio, Clerval atribuiu essa alegria incomum à sua chegada, mas ao me observar mais de perto, percebeu uma exaltação inexplicável em meus olhos. Surpreso e assustado com meu alvoroço desenfreado e quase cruel, ele me disse: "Querido Deus, Victor, o que há de errado com você? Não ria assim. Está doente? O que tudo isso significa?" "Não me pergunte!" gritei, cobrindo os olhos com as mãos, porque pensei ter visto o odiado espectro entrando na sala. "Ele pode te contar. Me salve, me salve!" Pareceu-me que o monstro me agarrou. Lutei violentamente e caí no chão em um colapso nervoso. Pobre Clerval, o que ele deve ter pensado? O reencontro que ele esperava com tanto prazer, de repente se transformou em amargura. Mas eu não fui testemunha da sua dor. Eu estava inconsciente e só recuperei a consciência muito mais tarde. Este foi o início de uma febre nervosa que me obrigou a permanecer na cama durante vários meses. Durante todo esse tempo, apenas Henri cuidou de mim. Mais tarde fiquei sabendo que, devido à idade avançada de meu pai, a impropriedade de uma viagem tão longa e o quanto minha doença afetaria Elizabeth, Clerval poupou-lhes esse sofrimento, escondendo-lhes a gravidade do meu estado. Eu sabia que ninguém cuidaria de mim com mais carinho e cuidado do que ele. E convencido de minha melhora, não tinha dúvidas de que, longe de fazer mal, estava realizando a ação mais gentil para com eles. Mas minha doença era muito grave e só o cuidado constante e ilimitado do meu amigo me trouxe de volta à vida. Tinha sempre diante dos meus olhos a imagem do monstro a qual dei vida e constantemente delirava com isso. Minhas palavras certamente surpreenderam Henri. A princípio, ele considerou divagações de minha mente perturbada, mas com a insistência com que recorria ao mesmo assunto, convenceu-se de que minha doença se devia a algum acontecimento incomum e horrível. Aos poucos, e com inúmeras recaídas que preocuparam e angustiaram meu amigo,
fui me recuperando. Lembro-me que a primeira vez em que, com vislumbre de prazer, consegui focar os objetos ao meu redor, observei que as folhas mortas haviam desaparecido e tenros brotos cobriam as árvores que sombreavam minha janela. Foi uma primavera deliciosa e a estação contribuiu muito para minha melhora. Senti nascer em mim sentimentos de carinho e alegria. Minha tristeza desapareceu e logo recuperei o ânimo que tinha antes de sucumbir à minha horrível obsessão. Querido Clerval, exclamei um dia, como você é bom para mim. Em vez de passar o inverno estudando, como havia planejado, você passou o inverno ao meu lado. Como posso retribuir por isso? Sinto o maior remorso pela perturbação que lhe causei, mas você vai me perdoar, certo? Eu me considerarei bem remunerado se você parar de se atormentar e se recuperar rapidamente. E já que vejo você muito melhor, você me permite uma pergunta? Eu tremi. Uma pergunta? Qual seria? Ele estava se referindo a algo que eu nem sei pensar? Calma, disse Clerval, observando que meu rosto mudou de cor. Não vou falar nisso se for para te preocupar, mas seu pai e sua prima ficariam muito felizes se recebessem uma carta com sua caligrafia. Eles mal sabem da sua seriedade e o seu longo silêncio os incomoda. Sendo assim, querido amigo, talvez você fique feliz em ler esta carta que está aqui há alguns dias.